Boa noite, tudo bem, Oitavo? A matéria de hoje da live vai ser muito bacana, porque vai ser a chamada revalorização do ser humano e da natureza. É aquele momento em que sai, igual nós vimos na aula passada, nós terminamos a filosofia medieval, esse mundo chamado de Idade Média, ele já está em decadência. Aquele mundo teocêntrico, ele passa a ser antropocêntrico. E aí, é claro, se eu estou falando de antropocentrismo, quem é o centro agora é o homem. E o homem agora recebendo aquela valorização novamente. Por isso que fala a revalorização do ser humano. Esse momento, ele é datado da seguinte maneira, que não tem uma datação fixa, mas só para vocês entenderem. A Idade Moderna ela vai do século XV até o século XVIII, tá? Não que as coisas acabaram no século XV, do período da Idade Média, e aí no século XVIII acabou a Idade Moderna. Não, coisas que aconteciam continuam acontecendo, porém é uma datação de referência só para vocês começarem a entender. E aí, então, a partir desse século XV, começam, então, vários acontecimentos. Vocês já viram isso em história, então vocês sabem muito bem o que acontece todo dentro desse período, né? Que foram diversos acontecimentos muito, mas muito importantes. E aí nós vamos evidenciar alguns, que é a passagem do feudalismo, porque nós vamos passar de grosso modo, porque não é aula de história. Então, só para vocês entenderem que agora vai começar, então, esse período de revalorização do ser humano, que durante muito tempo ele foi omitido, né? Então, é a passagem do feudalismo para o capitalismo, a formação dos estados nacionais, o movimento de reforma, o desenvolvimento da ciência natural e a invenção da imprensa. Todos esses tópicos aqui que vão ser destacados é de grande relevância. E eu acredito que vocês rapidamente vão se lembrar de tudo. Quando eu falo a passagem do feudalismo para o capitalismo, é o quê? O que vocês têm que se lembrar em relação a isso, para começar a entender? O quê? A ascensão da classe burguesa. A burguesia, então, ela começa a crescer. Quem eram os burgueses? Eram comerciantes. Então, o comércio agora começa a florescer. E o comércio, para continuar crescendo, porque se eu estou falando de capitalismo, é o mundo que começa a dar evidência de um mundo capitalista. Então, o comércio agora ele está tomando conta e ele tem que continuar. Então acaba acontecendo o quê? As novas rotas comerciais. E essa burguesia acaba sendo muito responsável por todas essas coisas, né? Que daí vocês vão ver, vão se lembrar do Renascimento, das grandes navegações, lembram? Do mercantilismo. É bem nesse momento aí, que nós vamos chegar, porque aí depois nós vamos ver alguns filósofos desse momento. Aqui nós temos Nicolau Copérnico, Maquiavel, e aí depois Francis Bacon, e aí nós vamos Galileu Galilei, para vocês verem a época que esses caras são, tá? Então, a passagem do feudalismo para o capitalismo foi exatamente isso aí. Então, a formação dos estados nacionais. Você pode ver que na época medieval na Europa existia o rei? Existia, porém era uma figura o quê? Mais decorativa, né? E agora, essa monarquia, ela começa agora a aparecer. Quem vai ajudar muito com isso é essa classe emergente, que é a burguesia, e aí depois essa monarquia ela vai se tornar aquela grande monarquia absolutista, bem no período do mercantilismo.
Mercantilismo é aquela prática que existe, que eles falam que existem 3 tópicos marcando o mercantilismo, que é metais preciosos, a balança comercial favorável e o protecionismo. Isso tudo está ocorrendo, então acredito que todos vocês devem saber. E aí as grandes navegações ocorrem e a descoberta do novo mundo e essas colônias, no caso, nós, né? Que eles acabam chegando na América Central e posteriormente na América do Sul. E a América como um todo, eles colocavam antigamente uma nomenclatura que era o qual? A chamada descoberta do mundo novo, né? Que essa nomenclatura já caiu porque fala que é ocupação. Um movimento de reforma. Acaba então acabando com essa unidade religiosa, que é a quebra da unidade religiosa, que era unicamente, o ser humano era completamente, unicamente aos desígnios divinos, e acaba reconhecendo agora os trabalhos do ser humano. E a razão humana, ela começa a aparecer, e o homem agora podia pensar livremente. Então, livremente assim, no início vocês vão saber que tem toda uma perseguição, vocês vão ver aí, ó, vocês já viram Galileu Galilei, foi perseguido, depois quando teve a reforma religiosa contra a reforma que era o protestantismo, também Lutero foi perseguido. Então, são coisas assim, quando ele fala livre pensamento, é porque agora o povo começa, as coisas estão acontecendo, mas aquela velha inquisição da Igreja Católica, ela ainda continua acontecendo. O desenvolvimento da ciência natural, claro, porque a ciência como um todo, ela está tendo novas descobertas, tem um monte de coisa ocorrendo dentro desse período, que é... Completamente, esses conhecimentos são advindos do quê? Da confiança na razão humana. E eles começam a até questionar os dogmas do cristianismo. E a Igreja Católica acaba, então, perdendo, nesse momento, parte do seu poder e de sua influência, né? Aquela persuasão que ela tinha, ela vai decaindo. E a imprensa acaba, vocês sabem qual é o poder da imprensa. Imaginam a imprensa quando ela começa a chegar. Quando ela existe, acaba possibilitando, então, aqueles textos clássicos, gregos e romanos, para a chamada formação do humanismo, né? A divulgação de obras científicas, filosóficas, muito mais acessível. E aí vocês sabem que foi com Gutenberg, né, que isso acontece, e acaba então todos esses acontecimentos fazendo o quê? Acaba modificando muita região, acaba modificando o modo de ser e viver, perceber a realidade. E aí na arte, na ciência, na filosofia, acaba, óbvio, acontecendo, então, mudanças. Os valores vão mudando, as concepções, elas vão sendo mudadas. Aí o mundo, então, ele acaba tendo uma tendência, desculpe, como eu falei para vocês, do antropocentrismo, que agora o homem é o centro. E aquele velho, conhecido como teocentrismo, ele vai perdendo. E, claro, e aí, em lugar dessa supervalorização da fé cristã, vai aparecendo então a realidade. Vai apresentando o quê? O racionalismo. O racionalismo e uma filosofia laica, que é aquela que não está ligada mais à religião. E aí o mundo começa. Aí depois, na próxima aula, nós vamos ver sobre o que é o renascimento, essas novas mentalidades, a partir da nova mentalidade, o que vai aparecer. Vocês vão ver que aí vai ter Giordano Bruno,
vai ter Nicolau Copérnico. E por quê? Porque agora eles podem se dar ao deleite de poder estudar sem serem, são perseguidos, claro, mas agora tem mais acessibilidade para isso. Não que não paguem caro por tudo isso que eles estão fazendo, mas são um grande precursor dessa modernidade. E aí depois lá na frente vocês vão ver que vão ser criticar tanta racionalidade, o que levou tanta racionalidade. Não que a igreja também não tivesse errado, mas depois tanta racionalidade acaba trazendo também muitos problemas que filósofos novos, filósofos do fim da Idade Moderna para o início da Contemporânea vão tratar desse quesito. E aí vocês vão poder interagir, e é muito bom vocês conhecerem todos os lados, porque então alarga os nossos horizontes e a gente tem capacidade então de entender tudo e fazer uma reflexão muito bacana em relação a isso. Espero que vai ser válido, eu imagino que a live vai ser muito bacana, porque nós vamos ter uma interação muito joia em relação, acredito que isso vai instigar para vocês perguntarem coisas que podem ter sido nocivas e aquilo que foi benéfico, para nós então vermos isso, ok? Um abraço e até a live.